Mais uma vez com o entrevistado, porque a gente adora entrevistar, porque sim. ele sabe tudo. A gente está aqui com o advogado Eric Pereira. Boa noite, Eric Pereira. Satisfação imensa mais uma vez aqui. Boa noite, ouvintes, né? Boa noite, meu amigo Eugênio. Participar com vocês é um prazer muito grande. Coleguinha, né? Eu tiro todas daqui as a minhas pouco, dúvidas. né? Eugênio é meu coleguinha de jornalista, daqui a pouco ele é coleguinha de Eric Em nome Pereira. de Jesus, estou na metade do curso, Thaís acabou. Mas ó, já vou começar agradecendo, porque ele autografou para mim. Desculpa, Thaisa, para você não tem. Eu já tenho. Reforma Política Brasil República. Vamos começar falando desse livro aqui, organizado por Eric Wilson Pereira. Lançamento, vai ser quando o lançamento? Ou já lançou? Nós lançamos esse livro em São Paulo, na Conferência Nacional dos Advogados. Lançamos em Brasília e vamos lançar agora no dia 20 de julho, lá em Mossoró. No Rio Grande do Norte, o lançamento será em Mossoró, no Memorial da Resistência, de 6 horas da noite. Nós vamos fazer o lançamento desse livro, que é uma homenagem ao ministro Celso de Mello. Por que o ministro Celso de Mello? Porque ele é o decano, primeiro ele é o decano, depois a respeitabilidade, a história que ele tem de Supremo, 40 anos de magistratura, 28 anos de Supremo Tribunal Federal. E aí nós temos essa coletânea de artigos com o ministro Lewandowski, com o ministro Gilmar, com o ministro Toffoli. Nós temos o ministro Fux, o ministro Fachin, todos escreveram artigos, ministros do TSE, ministros do STJ, Hermano Benjamin, Humberto Martins, Sérgio Banhos do TSE, vários professores, né, Ives Gandra, Siqueira Castro, Marcos Vinícius Furtado. É uma coletânea falando sobre a reforma necessária e estruturante. Gilmar Mendes. Quase, eu acho que todos os ministros do Supremo, com exceção de 2, não escreveram. O resto, todos os outros escreveram nessa coletânea que nós lançamos em São Paulo e agora lançamos em Brasília e vamos lançar no Rio Grande do Norte, em Mossoró, no dia 20 de julho. É uma forma até de prestigiar a interiorização da OAB, né? Porque é uma edição do Conselho Federal. Então isso é um presente bom para Eugênio que está fazendo direito, né? Uma aula de direito aí, tem aí várias consultas. Aí tem uma pluralidade, inclusive, de opiniões. Você tem opiniões ideológicas, no sentido que você constrói academicamente pensamentos absolutamente plurais, pensamentos que são pensamentos absolutamente divergentes entre si, e sugestões para que você tenha uma ideia de uma reforma, sobretudo nesse momento que o país vive com essa dificuldade de se entender o que é estabilidade, de se entender o que é segurança jurídica, de se entender funcionamento do Poder Judiciário. O domingo passado nós vimos esses acontecimentos, então uma reforma política é algo muito próprio, é algo muito oportuno para esse momento que nós estamos vivendo, e eu quero começar prestigiando o advogado do interior, fazendo essa interiorização de uma obra nacional. Antes da gente passar por esse domingo polêmico, que a gente vai conversar mais sobre esse domingo polêmico, você lançou esse livro em Brasília, em São Paulo, vai lançar em Mossoró, mas quem quiser adquirir esse livro em Natal, como é que faz? Esse livro, o que ele tem, ele é de uma edição da OAB, né, do Conselho Federal. E o lançamento em Mossoró, inclusive, ele não será vendido. Eu vou fazer uma questão filantrópica, como eu sempre faço nos lançamentos dos meus livros. Esse é o 8º livro que eu lanço, que eu tenho, e nós vamos fazer agora para a PAI. Né? Nós vamos fazer toda a arrecadação, vai para a Associação de Pais e Amigos, os excepcionais. Então o advogado vai chegar lá, o político, o profissional, ele vai chegar lá e, inclusive, ele vai fazer, doa o que ele quiser doar, R$10, não tem R$20, preço, o livro não tem R$1.000, preço. a PAI vai estar lá recebendo e dando o recibo, que o livro não será vendido, vai ser uma forma de doação, que eu acho que nós temos que estimular, inclusive, a graduação, a juventude brasileira a entender uma cultura tão comum nos Estados Unidos, que é essa cultura de você ajudar o próximo, de você fazer filantropia. Você não pode apenas arrecadar, ganhar, e esse dinheiro não ser dividido, não ser devolvido, por exemplo, para uma instituição como a PAI, tão importante que nós temos no Brasil inteiro, essa entidade. Legal. Excelente iniciativa. Doutor Eric, agora vou voltar à questão do livro aqui, do conteúdo dele. Fala de reforma política. Você acredita que esse momento que a gente vive hoje no Brasil, de desgaste, né, das instituições como um todo, né? O brasileiro não consegue mais confiar no Poder Executivo, não consegue confiar até propriamente no Judiciário e suas decisões. Isso advém exatamente da ausência dessa reforma política? Eu acho que essa crise que nós vivemos de representatividade e de credibilidade na política, ela passa por uma ideia de que primeiro você precisa construir uma positivação.
porque eu sou um otimista. Eu acredito que existam bons políticos. Eu não acredito que todos são maus políticos, como se prega. Eu acho que nós temos que, no processo da eleição, que se aproxima agora em outubro, a grande oportunidade para que você tenha uma cidadania ativa, participativa, de escolher os bons gestores para a sua comunidade, para o seu município, para o seu estado. Esse é o momento em que o cidadão precisa depurar. Então, aquele cidadão que costuma criticar, que costuma desacreditar da política, a hora é essa para que ele participe e para que ele faça uma boa escolha. A escolha é dele e a irresponsabilidade é dele. Então, quando a gente reclama da política, ela é reflexo político, cultural e sociológico daquela sociedade que escolheu maus políticos. Então, vamos fazer essa depuração, vamos escolher o que é bom. A partir deste momento, você melhora a sua representatividade. E na hora que você melhora a sua representatividade, você vai ter agentes públicos que podem, aí sim, construir uma reforma política que não seja uma auto-reforma, que não seja algo em benefício, uma legislação que seja para quem está legislando. Tem que se haver uma legislação que seja uma legislação para a sociedade. O que é que a sociedade ganha com essa reforma política? Então vamos discutir voto facultativo, vamos discutir voto distrital, aí você começa a dar uma representatividade sem que o executivo seja refém do legislativo e você tenha hoje essa forma de administrar de coalizão, onde há uma troca de favor e essa troca de favor gera um assistencialismo para aquela sociedade. É um sacolão ali, é um tijolo aqui e isso só diminui a cidadania. Então na hora que o cidadão for um cidadão ativo a escolher bons representantes, e essa é a oportunidade, nós temos que estimular essa participação, aí você vai ver, sim, uma sociedade evoluindo e amadurecendo e tendo fortalecimento da federação e do Estado brasileiro. Então, resumindo, começa no voto primeiro, para depois vir a reforma política, que esses novos que possam trazer essa reforma. Eu sempre acredito. Eu não acredito numa reforma de laboratório, uma reforma onde apenas os cientistas vão dizer o que é melhor ou os políticos em gabinete vão dizer o que é melhor. Não, porque até hoje nós estamos vendo a situação do país. Eu acredito numa reforma que comece com a participação do cidadão, do voto. O único momento que nós somos iguais, o único momento, efetivamente, em vida, porque quando a gente morre, a gente também é igual, a morte é igual. É a hora do voto. Na hora que você está votando, o seu voto tem tanto valor como o de qualquer outro cidadão desse país. Seja rico, seja pobre, seja candidato, não seja. Então nós temos que aproveitar o one man, one vote. Nós temos que aproveitar essa força que o voto nos dá para escolher para fazer boas escolhas. E nós temos exemplos. Nós temos a França, que escolheu um jovem presidente que está revolucionando. Ele teve agora uma discussão com os cardeais, um debate onde ele precisou discutir, dizer que a sociedade precisa se aproximar da igreja, que você não pode deixar de ter religiosidade e debater o Estado laico, e aí ele mostrou a importância que a igreja nos valores morais trouxe para essa sociedade. Para um país tão laico como a França, você ter um presidente ter coragem de ter um debate como ele, é o que nós precisamos no Brasil. Discutir aborto, discutir drogas. O Brasil hoje, você não sabe quais são os candidatos que defendem temas tão polêmicos. E é importante para que a sociedade se identifique e para que a sociedade escolha. Um país tão homofóbico como o nosso, país onde você tem discriminações de todos os tipos, então nós somos miscigenados, nós não temos o direito de imaginar que nós podemos discriminar alguma coisa de um país que foi criado de várias culturas, de vários gêneros, de várias formas. Então é isso que tem que se debater com essa sociedade. Levantar a sociedade para trazer igualdade numa nação tão desigual. Quando você diz que uma reforma completa começa pelo voto, significa que o eleitor tem que dar um recado, já que quem faz a reforma são os políticos que eles elegem. É isso? Você acha que eles estão precisando de um recado e de um recado forte? Porque, exatamente, Thaís, esse pensamento seu sintetiza o que eu estou querendo dizer o seguinte: não adianta você estar criticando, é muito fácil você criticar, é muito fácil você negativar político, é muito fácil você ir para as redes sociais e estar falando que todos são iguais, que todos são... E você não faz a sua parte. Então conscientize, crie um pensamento crítico e faça uma boa escolha de quem quer que seja, mas participe, mas busque o que é melhor para a sua cidade. Porque apenas criticar, sem muitas vezes sequer se lembrar em quem votou, quando você pergunta, votou em quem para deputado federal, votou em quem para deputado federal, não lembra. Agora, para criticar, ele faz críticas no Twitter, no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, ao invés de começar a cobrar dos atuais políticos o que? Uma postura, o que? Um pensamento de construção, o que é melhor para a minha cidade.
O que é que esse cidadão, o que esse político que me representa trouxe para construir uma sociedade melhor, mais igual e mais solidária? Esse é o aspecto que nós temos que ter. Nós estamos vivendo um momento de solidariedade. É nesse instante que você precisa ter uma união dessa sociedade para escolher o que é melhor para ele. Nem o radicalismo de uma direita, nem o radicalismo de uma esquerda. Hoje nós estamos vendo em pesquisas eleitorais que se um determinado candidato sair, você vai para o outro extremo. Então nós vivemos uma sociedade de extremos. Será que nós não temos uma ideia do que é melhor em termos de moderação para esse país que nós estamos vivendo? A revolta que se dividiu, ou você é azul, ou você é vermelho, ou você é verde, ou você é laranja. Não, nós temos que ter um pensamento de que o que é melhor para essa sociedade e não o que é melhor para aquele político. Exatamente. Agora vamos falar do domingo, né, Eugênio? Domingo, nossa. O domingão que não foi do Faustão, né? Esse domingo, Eric, foram 5 decisões, o entra e sai de Lula. Como é que você avaliou essa decisão que terminou ontem com a decisão da ministra Laurita Vaz, presidente do STJ, né? Criticando, inclusive, a primeira decisão que era de soltar o ex-presidente Lula. Como é que você avalia? A avaliação que você faz desse domingo e desse resultado do STJ ontem? Inclusive a ministra Laurita, né, ela usou uma frase que nós usamos no seu blog no próprio domingo, de perplexidade. O que eu não entendi é como é que um juiz, um magistrado, ele defende o não cumprimento de uma decisão do Poder Judiciário. Isso foi o que me deixou mais, digamos, perplexo com isso. Certa ou errada esta decisão, oportuna ou inoportuna, você tinha um juiz plantonista, você tinha um juiz com competência, você tinha um desembargador que estava no exercício de suas funções, certo ou errado no mérito, eu não discuto o mérito, mas não poderia um juiz de primeiro grau dizer que não vai cumprir. Você imagine o que seria nesse país se todo juiz, se todo magistrado de primeiro grau fosse questionar decisões de desembargador, ou se os desembargadores... Você diz isso em relação ao juiz Sérgio Moro. Ou se os desembargadores fossem questionar cumprimento de decisão de Tribunal Superior. Nós precisamos ter uma ordem constitucional, e isso se chama política judiciária. Tem que ser cumprido, e este cumprimento é o que dá eficácia às decisões, credibilidade às decisões judiciais. Agora vamos lá para a primeira decisão. Ou seja, ele deveria ter sido solto, é isso? A primeira decisão do Rogério Favretto, do desembargador Rogério Favretto, era correta? Errada, uma decisão errada, porque foi uma decisão que o próprio tribunal dele já tinha decidido, a 8ª turma já tinha dito o que é que aconteceu, o que é que julgou e qual a eficácia da decisão colegiada. Aí ele alegou que havia um fato novo, que ele agora era candidato. Desde quando isso é fato novo, gente? E aí isso levou um descrédito violento do próprio Poder Judiciário, porque o próprio desembargador Rogério Favretto não poderia descumprir a decisão do tribunal que ele pertence. Ele desacreditou o próprio tribunal. Aí, para aumentar, digamos assim, essa falta de credibilidade que o judiciário sofreu, veio o juiz de primeiro grau e diz que não vai cumprir. O que me preocupou é o seguinte: você imagine o delegado da Polícia Federal, a situação dele, eu vou cumprir. Um juiz diz, cumpra, o outro diz, não cumpra. Aí o juiz diz, olha, você tem que dar um grito Mas dele. Aí depois do juiz Sérgio Moro veio o desembargador... Novamente. Como é o nome do outro desembargador, que também estava de férias, e também, né, referendou Thompson Flores, Não, Thompson Flores foi o último. Aquele outro, Gebran, exatamente. Que é o relator, juiz natural do processo. E também estava de férias. Isso. Também foi legal aquela participação dele Todas ali? foram. O que tinha, o normal de uma decisão judicial era, ela saía a decisão, se cumpria-se a decisão. Soltava Lula. Se vai prender de novo, se não vai prender de novo, isso é outra questão. O que estava em jogo era a credibilidade do Poder Judiciário, o efeito prático das decisões. E na segunda-feira, o próprio tribunal iria avaliar se foi certo, se foi errado, se tinha que revogar. Não poderia Seria punir o desembargador. Seria punir. E a punição não é por CNJ, como está sendo dito. O CNJ já viu o procedimento. Isso é matéria da Corregedoria do TRF4. Ele é quem vai dizer se as condutas, tanto do juiz de primeiro grau, Sérgio Moro, como do desembargador, estão corretas. Se a Corregedoria não se manifestar ou não apurar, aí vai sim para o CNJ, porque ela não poderia ser omissa. O que não pode é você ter hoje um jogo de plateia, onde todos querem aparecer, e aí você começa, como eu disse no seu blog no domingo, a revelar. Você começa a revelar as vontades pessoais. Suas paixões. E as paixões não podem ser superiores à Constituição. O que vale é o respeito. A Constituição está acima
dos operadores do direito, do juiz, do advogado, de todo mundo. A Constituição não pode estar abaixo, não pode ser a sua vontade se sobrepor a essa Constituição. O único certo aí, e aí eu tenho que fazer a defesa da advocacia, foi o advogado. O advogado montou a estratégia. Se o judiciário não teve essa estabilidade para resolver, isso é problema do judiciário. Mas a estratégia dos advogados, ele faz o que é melhor em efeito prático para o seu cliente. Então o advogado, eu não teço nenhuma crítica. Eu digo que o advogado realmente, ele fez o que qualquer faria. Desestabilizar o país inteiro. Foi um grande drible que a defesa toda ficou sem saber para onde ir. Foi para as pessoas não ficarem mais tristes porque o Brasil tinha saído da Copa, então todo mundo se envolveu ali no domingo, no entra e sai da prisão de Lula. Olha, eu recebi muitas ligações com relação a isso, e alguns amigos meus de São Paulo, né? E eles ligando, e é unanimidade a fragilidade que se deu ao Poder Judiciário. Isso é muito ruim. Você ter um judiciário frágil é ruim para a democracia brasileira. Você tem um judiciário onde o juiz de primeiro grau é quem dita o que é que deve ser feito, isso é péssimo para o primeiro grau. O judiciário, ele é uno, ele é independente, ele é harmônico, mas ele tem que ter o principal valor. O principal valor é o quê? A imparcialidade. O que é que um advogado, o que é que um cidadão espera de um juiz? Ele só espera uma coisa, imparcialidade. Exatamente. Ele quer ser julgado por alguém que ele diga assim, este é imparcial. Então, a favor, contra, ele fica confortável em dizer, não, fui julgado por um juiz imparcial. E quando você vê a magistratura se revelando em opiniões próprias e quebra essa imparcialidade, eu acho que aí você quebra o maior valor que nós, como advogados, tentamos enxergar no Poder Judiciário, que é esse valor da imparcialidade. Ela foi quebrada. Agora, doutor Eric, no meio dessa confusão toda, a gente já conversou, o senhor considerou aqui no primeiro momento essa prisão do Lula, a forma como ela foi conduzida, até inconstitucional, né, numa conversa que a gente teve. Aí eu pergunto, um dia Lula sai, está mais perto do que longe, principalmente diante desse episódio agora, como é que fica essa situação para os advogados? Qual é a estratégia? O senhor que já conseguiu tirar até algumas pessoas aí envolvidas na Lava Jato, de prisão, outros acusados aí nesse processo, como é que fica a situação do Lula mais na frente? Olha, a Constituição ela é muito clara, ela é literal. A vontade constituinte de 1988, os parlamentares que fundaram aquela Carta Constitucional disseram que trânsito em julgado era um requisito, tá lá. Você só tem a execução da pena, você só será preso com o trânsito em julgado. É literal. O Brasil fez um esforço hermenêutico. Por quê? Porque o Brasil individualizou o debate. Na hora que você individualiza o debate, você fragiliza a discussão hermenêutica. E aí eu digo que a prisão do presidente Lula é uma prisão inconstitucional. Porque se julgasse um outro tipo de ação, uma ação chamada ação direta de constitucionalidade, é uma ação maior. Se fosse essa ação julgada, ele estaria solto porque a ministra que desempatou, ela disse, não, se fosse nessa ADC, eu votaria pela liberdade, eu votaria só com o trânsito julgado. Mas como vocês estão julgando um HC, quer dizer, um habeas corpus, uma ação individual, eu vou dizer que tem que manter preso. Ou seja, há uma divisão natural. As pessoas que são adeptas ou que têm alguma admiração por determinado candidato ou por determinado ex-presidente, lógico que vão ficar insatisfeitos. Ora, você está dizendo que se fosse nesse tipo de ação, era para estar solto. Agora, porque nesse outro é para estar preso, o judiciário não pode levar isso. O judiciário tem que ser uma coisa definitiva para todo mundo. Ou está solto, ou está preso, agora, com uma opinião formada, e não com condicionantes. Agora, nessa questão do estar preso ou estar solto, o STJ disse que ele se mantinha preso, mas você disse que tem recurso para o STF? Porque a ação do presidente Lula já tinha sido liberada pelo ministro Fachin para discutir se ele vai ser solto, ou se ele vai para uma prisão domiciliar, ou se ele permanece na carceragem da Polícia Federal. Ele liberou isso agora, no final do quando estava terminando o recesso, ele liberou para que em agosto se definisse. Por isso que eu acho que essa pressa que houve nesse debate, ou essa certeza de que ele sairia no domingo, isso fragilizou o pedido dele. Terminou que a defesa também se prejudicou com isso. Politicamente foi o debate do dia. Eu acho que o Twitter bateu tudo, as redes sociais bateram tudo, ele deu a visibilidade que ele queria. Mas juridicamente, politicamente foi ok, mas juridicamente fragilizou, porque você vai discutir agora em agosto
nesses primeiros 15 dias de agosto, se ele fica preso efetivamente, ou se ele vai ser solto totalmente, como Zé Disseu foi pelo ministro. Ou se vai ter prisão ou se ele domiciliar. vai ter uma prisão domiciliar. No sítio, no triplex, aonde? Ele tem domicílio próprio? Onde é a casa dele? Ele vai ter que alegar aí um domicílio próprio. Ó, doutor Eric, Pois mais é. uma vez, já estamos indo aqui para os finalmente. Eu só queria fazer uma pergunta rapidinho de um assunto que aconteceu esses dias aqui, hoje mais precisamente, uma declaração ontem de um advogado, o advogado do ex-deputado Henrique Alves. Ele disse, doutor Eric, que Henrique pode voltar à política, é isso? Eu não entendi muito bem. Muito difícil, eu acho muito difícil. O deputado Henrique, se fosse o deputado Henrique dizendo isso, eu ficaria perplexo, né? Porque foi uma das condicionantes, e o deputado Henrique é homem de cumprir aquilo que ele está em prisão domiciliar, porque ele está afastado da política. Ele se Então, comprometeu, ele se comprometeu a a ficar afastado da política, e isso aí ele vai cumprir. Não há risco dele fazer um descumprimento disso, porque também há risco dele voltar para o estágio que ele estava. Então, para ficar em prisão domiciliar, eu tenho a certeza absoluta que ele vai cumprir o que disse. E aí o advogado falou muito nessa, talvez, na empolgação, de que as testemunhas estão sendo muito boas. O processo é sempre aquilo que se viu, foi um excesso do Ministério Público em cima do deputado Henrique, como se fosse um grande troféu para o Ministério Público, aquilo tudo que aconteceu com o deputado Henrique. Até porque, só rapidinho que a gente está acabando, e o ex-deputado Henrique Alves, você falou aí que prisão só no trânsito em julgado, como disse a Constituição, e o ex-deputado Henrique Alves escreveu também essa Constituição. Escreveu, e um detalhe, ele sequer teve sentença condenatória. Então você imagina alguém Nada transitou em julgado. Nada transitou em julgado. E ele não teve nem sequer, ele teve uma decisão de primeiro grau condenando ele, e ele está cumprindo pena. Esse é o sistema brasileiro criminal, nesse punitivismo que se vive, que nós temos que ultrapassar isso, essa ideia de antecipar as penas, ou isso trazer uma diminuição de impunidade, isso não é o melhor caminho. Eu venho dizendo isso, inclusive aqui no programa, há muito tempo, que nós precisamos ter um equilíbrio, garantir uma paridade entre os advogados e o Ministério Público, entre defesa e acusação. Se nós não conseguirmos dar essa paridade e não houver uma respeitabilidade às prerrogativas dos advogados, aos pedidos que os advogados fazem ao Poder Judiciário, você tem uma quebra do próprio princípio democrático de participação de um devido processo legal. Por isso que eu acho que nós temos que equilibrar. Entre acusação e defesa tem que haver um equilíbrio, e isso é muito importante para que o judiciário possa, dentro dessa visão, entender que não é a acusação o único dono da razão. Há também razão na defesa. Doutor Eric, muito obrigado. Vou aproveitar aqui só para finalizar, faz o convite para o pessoal para o lançamento do livro Reforma Política Brasil República, uma homenagem aí ao ministro Celso de Mello. Vai ser no dia 20, sexta-feira, 20 de julho, sexta-feira, em Mossoró, né, no Memorial da Resistência, às 18 horas. Nós vamos reunir alguns colegas, e o livro não será vendido, vai ser doado para a PAI lá de Mossoró, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, e isso aí vai ser revertido totalmente para eles. Será um momento de nos confraternizarmos, de encontrar velhos amigos e prestigiar esse interior do Rio Grande do Norte, nessa interiorização da advocacia que eu tanto defendo, há tanto tempo defendo. Obrigado, doutor Eric Pereira. Obrigadíssima pela entrevista. Pode dar tchau, Thaisa.